bem-vinda, né? E obrigada por ter aceitado meu convite para dar essa entrevista aqui para o canal. É sempre bom quando outros alunos, né, que estão se preparando, escutam casos de alunos que já passaram. Isso traz, né, um incentivo, né, assim, um incentivo, uma admiração, um gás, às vezes, que a pessoa está precisando para para passar, né, para começar a estudar também, tudo isso. Então, eu te agradeço por ter aceitado meu convite, seja bem-vinda. E eu queria que você, assim, se apresentasse, dizer o que é qual é seu mestrado, o que é que você estuda, enfim, com que você trabalha, etc. Bom dia, prof. É um prazer imenso estar conversando contigo pessoalmente. Meu nome é Karine Coutinho, eu moro em Tubarão, Santa Catarina. Estou cursando PPGT aqui na UFSC, em Araranguá. E como todos, né, estão na luta para conseguir a prova de proficiência, eu tive a oportunidade de fazer o teste. Na primeira tentativa, consegui passar. E com uma nota É, boa, né? Foi uma nota boa, foi uma Tá nota boa. bem boa. Não foi esperado, mas foi uma nota que me deixou muito feliz e eu penso que seja muito importante para os colegas aí seguirem as orientações, porque os resultados a gente colhe de uma forma muito gratificante. O curso ele dá exatamente o que é proposto. Então, seguir as orientações da prof, utilizar as ferramentas que ela passa, eu acho que foi essencial para que eu tivesse êxito. Qual é a sua área, Karine, no mestrado? O meu é PPGT, que é Tecnologia de Informação e Comunicação. Conta pra gente aí aquele processo que você descobriu que não tinha tanto tempo quanto achava que tinha, né? Para fazer a prova de Certo. proficiência. Conta pra gente. Então, eu li a documentação há uns 6 meses atrás e me programei para estudar dezembro, janeiro e fevereiro. Eu tinha entendido que eu teria que apresentar o certificado no período de um ano. E aí, Uhum. quando eu reli, eu percebi que era no primeiro ano letivo. Então, isso me deu apenas 15 dias para estudar efetivamente, Uhum. considerando que eu já tinha começado o curso em novembro, 1º de novembro, eu tive ali 30 dias de novembro e a prova foi em 12 de dezembro. Então, eu tive que me reorganizar, montar um cronograma de estudos para poder dar conta. O importante é que todo o conteúdo ele te dá uma base muito sólida para poder realizar a prova. Então, todas as técnicas, as metodologias que foram repassadas foram muito importantes. Eu deixo uma dica, para mim foi fundamental, foi o caderno de vocabulário. Uhum. Gente, aquilo ali fez uma diferença Conta aí como é que você incrível. fez seu caderno. Eu fiz o seguinte, como todos os textos que foram postados ali no curso, eu fui lendo, a cada texto eu iria destacando as palavras que eu desconhecia e fui colocando pontualmente, assim. E aí depois eu digitava Olha. sem como é que se diz? Sem o significado, ia colocando a lápis. E aí, no próximo conteúdo, eu fazia a mesma coisa. A diferença é que as palavras que eu já conhecia, eu não repetia no texto posterior. E aí, Uhum. no fim da história, ele foi ficando uma lista grande. Então, uma vez por semana, não digo uma vez, talvez duas, porque eu sou um pouco, eu sou disciplinada, eu consegui memorizar e facilitou muito também a cada lista que que eu ia fazendo nos textos posteriores que eu iria lendo, assim. Me Sim, aí facilitou você muito, muito, via a muito. palavra e lembrava dela.
Sim, aham. E aquelas que eu não lembrava, porque acontecia também, aí eu repetia na próxima listagem e assim fui fazendo ali. Deve ter mais ou menos umas 500 palavras. E claro que nem todas eu consegui Claro. pegar, mas dentro do texto que foi apresentado, apenas uma palavra eu desconhecia. Eu tinha noção, mas eu não tinha certeza e foi um momento que eu precisei usar o dicionário para confirmar se realmente dentro do contexto ela significava aquilo que eu estava deduzindo. Ótimo. E essas palavras, né, como você falou, você escrevia e depois você voltava para revisar. Sim, sempre, Muita revisão. muita revisão Isso é mesmo. essencial. O caderninho eu tinha ele o tempo todo do meu lado. Eu estava trabalhando ali, daqui a pouco eu já parava aqueles 10 minutinhos, dava uma espiadinha. Ah, agora é o momento de estudar. Então vamos estudar. Mas sempre que eu tinha um tempinho, aquelas que estavam destacadas, principalmente, é que eu dava uma espiadinha ali para ir memorizando. É, porque é o que eu sempre falo. Não adianta você pegar as palavras, colocar no caderno e fechar. Exatamente. Não é osmose, Exatamente. não, tá, gente? Eu também não tô falando osmose assim na brincadeira, né? Porque não é assim. Não vai Aham. entrar magicamente na sua cabeça. Você tem que voltar. O caderno de vocabulário precisa ser revisitado com frequência, Com até frequência. o dia da prova, se precisar. Eu estudei até um dia anterior da O prova. dia anterior. Uhum. E aí eu resolvi parar de estudar, era umas 6 horas da tarde, e aí me preparei também para a prova no outro dia, que Sim, foi dormir bem, acordar cedo, tomar um banho, tomar um bom café você e estar fez tranquila para poder fazer, assim. isso. Você fez a prova de que horas? Eu fiz às 10 horas da manhã, um horário bom. Um horário bom. É, isso, Uhum. outra coisa que muita gente não sabe. Já peguei dois alunos com esse problema de saber o conteúdo, ter o inglês suficiente, estarem cansados na hora da prova. Fazer a prova de noite, essas coisas depois de um dia de trabalho. Gente, não é a mesma coisa. Façam como Karine fez. Tentem tirar uma manhã, que o cérebro, né, a cabeça tá fresca, né? A gente acabou de acordar, acordem com tempo e tal, e aí você faz a prova. Mas sinto muito, assim, eu sei que tem gente que trabalha o dia todo, não consegue. Mas às vezes a UFSC aplica no sábado. Então, assim, é bom tirar um dia tranquilo para fazer, porque isso faz muita diferença. Que aí você, como é que você vai lembrar, né, das coisas? Sim, E não para adianta mim só foi confiar bem. no dicionário, né? Dá tempo de olhar o Exatamente. dicionário, assim, quantas vezes você conseguiu olhar o dicionário? Uma vez. Eu precisei de uma só, Precisou porque de uma só, o isso. restante eu já tinha uma base muito boa pelo caderno de dicionário, de vocabulário. Isso. Para mim foi a ferramenta mais importante mesmo, embora as técnicas ali de scanning e skimming ali também foram bem importantes. Tem um vídeo que a professora colocou que os textos se repetem. Eu Sim. acredito que um dos meus textos estavam ali. Eu não consegui achá-lo depois, Uhum. mas eu já tinha uma familiaridade com o assunto. Lembra sobre o que era, mais ou O menos? meu era fake news. O Tem, meu tem era lá na sobre fake plataforma. news. Eu acho que sim. É, eu sei Aham. qual é. Aham. Sei qual Então, é. eu achei muito importante também essa dica de ler todos os textos, não fazer o simulado antes de ter todo esse preparo. Não fazer a simulada, Exatamente. Estava exatamente. preparado para a prova, assim. Não, agora eu sei. Tem algo que eu fiz que talvez seja válido ou não. Dentro do que eu fui listando nesse caderno de vocabulários, depois eu fazia uma percentagem ali do que eu acertei e do que eu Uhum. errei, para ter uma noção de como que estava. Então, se estava acima de 7, eu teria condições de fazer a prova. Se estava abaixo de 7, precisaria estudar mais um pouquinho. Mas, claro, eu não sei se sorte, porque faltou foi juízo para ler a documentação com atenção. Mas eu tive sempre mais de 70% ali de acertos. Isso. É, também, né, outra coisa que eu sempre falo, não façam os simulados antes, porque você não vai estar preparado ainda para fazer os simulados.
né? Então, é atropelar o processo. Mas as pessoas não têm paciência hoje em dia para os processos, não é? Então, o aprendizado é um processo, Sim. não é assim, do Teve uma, nada. Pode falar. teve uma questão que me chamou muita atenção. É, tinha que escolher o título, Hum, e dentro das alternativas do título, tinham duas questões que, para mim, elas eram condizentes. Assim, aí agora, né? Qual das duas eu escolho? E ali tinha uma pegadinha, porque ele falava assim: relacionado ao parágrafo tal, qual seria o melhor título? Porque se tu lesse o parágrafo de baixo, por exemplo, ele se encaixaria qualquer um dos dois. Mas se tu lesse apenas o que estava pedindo, aí encaixaria apenas um. então, é Esse foi atenção ao enunciado. Tem que ter ao atenção ao enunciado. comando, né, da questão. Uhum. E isso, eu fiz a prova, eu gosto sempre de ter um tempo para fazer a revisão. Então, eu fiz a prova e consegui esse tempo para revisar. Na hora que eu revisei, é que eu percebi esse detalhe. Estava se referindo a um parágrafo específico. Ótimo. E assim, em quanto tempo você conseguiu fazer a prova? Eu consegui fazer toda ela em 25 minutos, Não? mas eu deixei reservado 10 minutos, eu já tinha isso na minha programação, para fazer uma revisão com calma. Uhum. Então, ainda me sobraram ali uns Cinco minutinhos. minutos. E assim, as questões, né? Além dessa de título, quais foram as outras? Lembra? Teve uma questão que me chamou também a atenção, porque era um detalhe de pronome, fazia Sim. toda a diferença. Cai muito Então, também pronome. é, teve uma questão assim também, mas como eu tinha até solicitado um plus ali na aula em relação ao pronome, eu Ah, lembrei. foi, vocês são Eu esperta, lembrei, eu você disse, é. que bom que eu tive esse respaldo, porque daí a Toli me deu um suporte. Aí eu tive a certeza, porque eu cheguei a ficar em dúvida também de duas questões. Uhum. E o pronome era que fazia diferença. Pronto, aquela aula de pronomes ajudou. Ajudou bastante, bastante. Pronto, eu fiquei, quando você falou, eu disse, eita, vou dar um jeito de colocar isso. Aham, E aí aham. vocês, é assim, é um curso que ele iniciou de um jeito e ele começou a ser construído de outra forma, porque os alunos vão me passando feedback. Foi uma ideia que eu tive, né? Eu tenho um conhecimento da parte do professor, mas vocês são os alunos. Aí vocês vão me dizendo as necessidades e eu vou adaptando o conteúdo, né? É, claro, tem um conteúdo básico que vocês têm que passar por aquilo, e tem uma coisa ou outra, professora, como é isso, como é isso, como é isso? Aí eu vou tentando colocar o máximo. Apesar de que não tem como ser um curso muito extenso, né? A proposta dele é que ele seja menor mesmo, para que vocês consigam fazer em menos tempo. E quanto tempo você estudou, assim, no geral, desde que começou, que você No comprou o curso, geral, eu vou contar mesmo que eu estudei, foram os 15 dias anteriores à prova. 15 dias, foi? Mas eu estudava 2 vezes por semana, Hum, 6 horas por dia, e o olha, restante, era bastante, é. mas o restante eu estudava menos, eram 4 horas. Dependendo do dia que eu chegava em casa, que eu tinha 2 horas, eu estudava também. Uhum. Quando eram estudos mais longos, eu fazia as pausas também, a cada 2 horas. Tem um link no Netflix, eu não sei se o pessoal conhece, que é meditação guiada, o guia para relaxar. É 5 minutos ali, e ele te dá uma revigorada e dá uma limpada na mente, e a gente começa de novo ali, Ah, em legal. breve. Eu já Ah, vi isso no Netflix. tá? Já vi, já. Então, Muito fica aí a legal. dica, né, gente, para vocês que tem o Netflix. É o guia para meditação. Eu vou Tem colocar o uma nome aqui. meditação guiada. Tá, bota Meditação sim, guiada. Vou colocar o nome aqui. O link não dá para colocar, né? Porque, enfim. Aham. Aí, se encontrar alguma coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, para só procurar. É É, meditação guiada. Eu sei o qual é. pessoal, Sei qual o é. pessoal que está ansioso, e que às vezes até a respiração está um pouco ofegante, em função mesmo dessa preocupação,
ele te dá um resultado. Talvez não na primeira vez, mas se fizer a Uhum. segunda, a terceira, Isso. ele já dá um resultado. É. Eu gosto muito de trabalhar ou estudar com música, só em trabalhar, quando eu estou produzindo, né? Porque às vezes é um trabalho diferente. Mas quando eu estou produzindo material ou alguma coisa desse tipo, eu coloco geralmente umas músicas de piano. O bom é que o curso ele é bem, ele chama bastante atenção, não é um curso que seja monótono, cansativo ou chato de fazer, porque tem cursos que a gente até busca, mas bom, eu virei fã, Que bom. só indico mesmo. Os meus colegas ali do curso eu repassei, provavelmente tem algum aluno ali que tenha assim escrito que foi indicado por mim. Assim, você acha que esses conhecimentos que você adquiriu no curso, você vai levar também para o mestrado ou o doutorado, né, no futuro? Eu penso que já facilitou muito na questão da leitura, Uhum, porque aquela preocupação de que a gente tinha de ler frase por frase, fazer toda a tradução, aquilo ali já foi desmistificado. Então, sim. hoje eu já consigo pegar, já ler muita coisa, eu tenho que buscar no dicionário, mas assim, diminuiu muito. E a dinâmica da leitura ficou melhor, Uhum. porque tu não precisa mesmo saber cada item que está ali descrito para poder entender o contexto. Então, até ficou mais gostosa de fazer a leitura. Ficou mais gostosa de fazer a leitura. Ótimo. E você já tinha assim, afinidade com inglês ou nunca, ou já tinha estudado antes? Eu já tinha estudado inglês, sim, há 20 anos atrás, mas era um inglês muito básico e não te passava essas técnicas, essa metodologia. É algo muito, na minha opinião, né, prof, eu achava muito arcaico, Meu, porque eu tive o inglês, por exemplo, na infância, era aquilo ali, sim. né? Depois na adolescência, aquilo ali, na faculdade, era aquilo ali, sempre as mesmas coisas, mas a gente não absorve, eu não absorvi, pelo menos. A diferença foi, o salto, assim, foi muito grande. Como eu falei, assim, o retorno do curso é impressionante, é impressionante. Fico muito feliz mesmo de ouvir isso. É, Eu fico assim, realizada. mas é para ficar mesmo, porque é importante quando atinge o público da forma que se espera, né? Isso. Porque tem tantos cursos que a gente dá uma espiada ali, só na fala do professor a gente já não tem a credibilidade. E tu É. passas essa credibilidade para a gente também. Isso é muito importante. A E, confiança, né? e às vezes eu tenho até que fazer uns vídeos, né? Falando do curso, chamando o pessoal, mas eu sou muito. Gente, vocês não sabem, vocês assistem os vídeos aqui no canal, mas sou muito tímida para fazer isso. Eu sou muito tímida para. Ai, comprei o curso e parará. Essa questão agora que falaste, o valor também é um valor acessível. Sim, sim. Achei muito bom também, Você já porque. pegou o reajuste? Não, eu peguei um dia antes do Um reajuste. dia antes do reajuste. Ainda consegui me inscrever com o Verdade, acho que valor. aumentou no dia 2 de novembro. Isso mesmo, eu Foi. recebi um e-mail, o teu e-mail, inclusive, ó, amanhã já vai mudar, daí eu disse, Ah, opa, foi, lembro que eu lhe avisei. hoje. Lembro. Porque assim, era R$ 97 por 3 anos, eu acho, R$ 97. E agora está 127, mas ainda é um valor bem acessível, Sim, né? É um valor bem acessível, enfim, R$ 30. É é, os R$ 30 que ele foi acumulando aí durante esses anos. E é assim, o pessoal verdade. ainda fala, ai, mas não tem 97, mas não tem mais 97, gente. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Eu tive sorte. É, então foi ótimo. E você tem alguma dica, assim, para os alunos que estão assistindo, de incentivo, alguma dica de estudo para eles? Eu vou dar três dicas que para mim foram as mais importantes. Não menosprezem o caderno de vocabulário.
É uma ferramenta que vocês vão utilizar, e não só no curso, mas posteriormente, no mestrado, no doutorado. A segunda dica, de uma forma muito pessoal, é que leiam a documentação, organizem seus horários, tenham um tempo reservado para os estudos, façam os descansos quando for um período muito longo de estudo, eu achei importante para mim. E isso também inclui ali a preparação para o dia da prova. Eu preferi fazer na parte da manhã, tive essa possibilidade, porque a cabeça está mais fresquinha, a É. gente está com o corpo descansado. E, e é isso, gente. Boa prova, confiem, façam todas as Faço atividades. todas as Teve atividade ali atividades. que eu não fiz porque eu não consegui fazer, mas a parte de leitura ali é muito importante, os textos se repetem. E confiem, porque acontece. Muito bom. Muito obrigada, Karine, por sua disponibilidade de vir aqui conversar e sucesso, né, na sua jornada acadêmica. Aí depois volta para contar do seu mestrado, como foi, se vai para o doutorado, me mantém informada lá no Tá Telegram, que a gente ok, conversa. tá ok. Muito, muito obrigada mesmo. Eu só tenho a agradecer. Eu que É claro que agradeço. depende de cada um, né? A sua dedicação, mas o teu curso, a forma como tu aplicaste, fez toda a diferença na minha vida. Beijo grande. Beijo.